Olá, olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda. 1º de dezembro. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Janeiro. Sim, Janeiro Branco. Você sabe o que é? Já ouviu falar em Janeiro Branco? É sobre isso que nós vamos tratar na próxima hora, junto com Leonardo Abraão. Ele que é o idealizador deste mês que nos lembra que temos uma mente, um mês que serve para organizar os nossos próximos meses, por isso que é o Janeiro Branco. Para a gente realmente começar uma vida nova, numa página nova, não é, Léo? Com as ideias organizadas? Boa noite. Muito boa noite, Isabela. Muitíssimo obrigado por abrir esse espaço para nós, profissionais da saúde mental. Eu sou psicólogo, palestrante, escritor, assim como você também é palestrante, comunicadora. E é fundamental que a gente use todos os espaços para falarmos sobre saúde mental. Obrigado a você, a sua equipe e a todo mundo que está aqui com a gente assistindo, o ao vivo e o gravado depois. Exatamente. Vou te chamar de Léo, tá? Porque eu sei que É nós Léo, vamos ficar assim, ó, né? é Léo. É Léo e você é Isa. Isso, à vontade. Bom, Léo, antes da gente começar, quero agradecer você que está aqui nos acompanhando. Obrigada pelo seu tempo e confiança. Então, eu vou te pedir duas coisas. Corações aqui na lateral, porque assim o Instagram entende que esse assunto é relevante. E a gente já vai te explicar por que é relevante, tá? Confia em mim. E encaminhar aqui nesta setinha, como se fosse um aviãozinho de papel, para pelo menos duas pessoas que você gosta. E aí o Léo vai explicar por quê. Janeiro Branco, Léo já vai explicar. Eu, por enquanto, vou deixar aqui os comentários, tá, Léo? Já já eu vou tirar, e aí vou pedir para que, se alguém tiver algum comentário específico, coloque aqui na caixinha de perguntas. Mas Janeiro Branco é para quem tem cérebro. Então, é para todo mundo, não é, Léo? É para quem tem cérebro, é para quem tem alma, é para quem tem sentimentos, pensamentos, coração. Enfim, é para todas as pessoas que entendem a importância da gente cuidar também disso, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Às vezes as pessoas falam, não entendo o que é saúde mental. Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? De tudo que passa por aqui, mas também passa por aqui nessa estrutura que não é só biológica, tá, Isabela? É importante a gente começar a falar isso. O ser humano não é só uma estrutura carnal, biológica. Não é só isso. Nós não somos só carne e osso. Além de carne, osso, cabelo, pelo, pele, né? Tecidos, etc., nós somos emoções, nós somos sentimentos, nós somos pensamentos, nós somos sentidos de vida ou falta de sentido. E isso, principalmente quando é falta de sentido, é aí que adoece, é aí que, né, se desorienta na vida. Então, nós somos um todo, nós somos um múltiplo, multidimensionais, e a gente não pode cuidar só da saúde física. É importante também cuidar da saúde emocional, da saúde mental. Como você fala no seu livro, como você ensina no seu livro, né? Muito legal quando você fala, é importante dar um tempo também. Sim. Ô, Léo, a gente vive uma onda, né? Nas últimas décadas, vivemos uma onda de cuidados com o corpo, né? Uma onda de cuidados com o corpo, né? Como se o corpo fosse só da sobrancelha para baixo. Mas da sobrancelha para cima, nós temos uma máquina maravilhosa que processa todas as nossas emoções, sentimentos e nossas reações. Mas antes, Léo, vamos dar um passinho para trás, por quê? Eu perguntei aqui na minha rede, 1.000 pessoas responderam que não sabem, aliás, de 1.000 pessoas, 69% responderam que não sabem o que é Janeiro Branco e 31% disseram que sim. Então, vou dar uma dica, tá? Enquanto vocês mandam corações aqui para nós e encaminhem para as pessoas que vocês amam. Outubro rosa é para quê? Novembro azul, setembro amarelo e janeiro branco, Léo. Não, e hoje, 1º de dezembro, também existe o dezembro vermelho, por causa do dia de hoje, dia 1º, que é uma campanha. Hoje é o Dia Mundial da Prevenção à AIDS, 1º de dezembro. Todo 1º de dezembro é o Dia Mundial da Prevenção à AIDS. Aí existe o dezembro vermelho, prevenção à AIDS, mas também existe o dezembro laranja, que é prevenção a um tipo de câncer, se não me engano, é o câncer de pele. Ah, Então, sim. é, então, Isa, se não me engano, com certeza 1º de dezembro é prevenção à AIDS, e o dezembro vermelho também. Então, Isa, a própria Organização Mundial de Saúde já falou
que as campanhas são importantes para chamar a atenção. As Perfeito. campanhas colocam muitos temas em evidência. Isa, você falou em Outubro Rosa agora. Se você fizer uma pesquisa, eu tenho certeza que mais de 90% dos homens, principalmente, só sabem o que é câncer de mama e como prevenir câncer de mama por causa do Outubro Rosa. A gente não aprende na escola, principalmente os homens. E eu também me lembro, quando eu fiz colegial, não se falava em câncer de mama e que era preciso levantar o braço, que era preciso apalpar o seio em busca de nódulos. Nódulos. Diferenças. Isso aí a gente aprendeu por causa da campanha Outubro Rosa. Ninguém aprendeu isso em escola, em faculdade, não. Então a campanha Outubro Rosa colocou a temática da prevenção do câncer de mama em evidência. Olha só, a Organização Mundial de Saúde fala da importância das campanhas por causa disso. E aí o que nós, profissionais da saúde mental aqui no Brasil, fizemos? Escolhemos um mês, escolhemos uma cor e achamos importante chamar a atenção do mundo para a saúde mental. Você cuida da sua saúde mental, você cuida das suas emoções, dos seus sentimentos, você investe em autoconhecimento, você olha para dentro, você tenta entender o que tem aqui dentro, o que tem aqui, as suas relações humanas, né? As relações das quais você participa, na família, conjugal, sexual, afetiva, no trânsito, na política, qualquer que seja a relação, no trabalho, são relações que produzem saúde ou são relações que produzem adoecimento emocional. Então, para chamar atenção para essas questões, nós criamos o Janeiro Branco, 100% inspirado no Outubro Rosa. Perfeito. Ju, canalizando energias. As empresas precisam começar a adotar o Janeiro Branco urgente. Léo, então, o Janeiro Branco surgiu da ideia do Outubro Rosa. Você disse que a Organização Mundial da Saúde já chama atenção, aplaude. Que campanhas são necessárias. Então, a campanha do Janeiro Branco é para quê? Inclusive, você começou essa live falando que as pessoas cuidam do aspecto físico, né? A gente tem uma cultura já do cuidar do físico. Eu não sei se você vai se lembrar, mas lá nos anos 70, um médico norte-americano chamado Dr. Cooper. Lá nos anos 70, um médico norte-americano chamado Dr. Cooper, ele foi para a mídia falar, gente, é importante correr, fazer exercício físico. Cooper. Aí o Dr. Cooper lançou a moda das pessoas correrem. Dr. Cooper inventou o Cooper e as pessoas ficavam correndo. Hoje não fala mais Cooper, né, Isa? Hoje a gente fala corrida, run, caminhada. Né? Jogging. É Cooper, Cooper, boa, bem lembrado. É, o Dr. Cooper. Então, as campanhas chamam. Hoje, as pessoas correm na praça, na praia, e ninguém acha esquisito. Se fosse no começo do século, se fosse antes do Dr. Cooper, se alguém ficasse correndo na praia ou no parque, as pessoas iam falar, não, essa pessoa é perturbada. Mas o Dr. Cooper ensinou que é importante correr. E agora, nós estamos aqui, a campanha Janeiro Branco, os psicólogos e as psicólogas do Brasil, os profissionais da saúde mental, o Léo, que é escritor palestrante, você, que é escritora palestrante, jornalista, nós estamos querendo dizer o seguinte, gente, vamos aproveitar a virada do ano. Toda virada de ano é um momento que as pessoas param para pensar na vida, né? Todo mundo faz promessa de virada de ano. Ah, esse ano que vai entrar, eu vou... O que é comum falar, Isa? Ah, esse ano eu prometo... Vai perder peso, vai entrar na academia, vai parar de fumar, vai procurar um emprego novo. Vai comprar um carro, vai engravidar, Tudo vai mais, terminar né? o TCC... Vai terminar o TCC, vai concluir o curso. Tem gente também que promete assim, esse ano eu divorcio, esse ano eu largo esse casamento que só tá me fazendo mal. Tem promessa de tudo quanto é tipo. Tem. Certo? Ah, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Enfim, tem promessa de tudo quanto é tipo. Porque a virada de ano, ela nos empurra, ela nos convida. Já tem esse aspecto simbólico. É muito simbólico já. Ah, ela está fechando um ciclo, está abrindo outro ciclo, por isso que a humanidade criou a expressão ano novo, vida nova, né? Fecha um ciclo, começa outro ciclo. Ano novo, vida nova. Então, o que nós, profissionais da saúde, especialmente psicólogos e psicólogas do Brasil, estamos propondo? Aproveita que é virada de ano, aproveita o simbolismo, a simbologia, a cultura já favorece esse convite. É óbvio que as pessoas podem parar para pensar sobre as suas vidas em qualquer momento. Não precisa ser só em janeiro. Pode ser 365 dias por ano, 24 horas por dia, o tempo inteiro. Só que na virada de ano já tem um embalo. Sim. Já tem um embalo. É cultural, ano novo, vida nova. Então vamos aproveitar a virada de ano, o embalo cultural, a simbologia do Réveillon, do janeiro, que é o primeiro mês, e mergulhar nessa pergunta. Como é que está a minha vida? Como é que são meus sentimentos? Como é que são meus pensamentos?
Será que eu vou esperar explodir tudo, adoecer? Será que eu vou esperar transbordar? Ou eu posso ser o autor da minha história? Eu posso assumir a caneta da minha vida e fazer as escolhas que fazem mais sentido para mim? Por isso que a gente escolheu janeiro, que é o primeiro mês, o da virada. E por isso que a gente escolheu a cor branca. Janeiro, branco. Janeiro, porque é o primeiro mês, e na virada todo mundo já para pensar, faz promessa e está mais favorável a essa introspecção, a olhar para dentro e a avaliar, reavaliar a própria vida. E a cor branca, por quê? Percebo, inclusive, que você está de branco. Opa. Muito obrigado por esta atenção. A cor branca é uma cor de partida, Isa. Em cima de uma folha em branco, em cima de uma tela em branco, em cima de uma pauta, um muro em branco, nós podemos fazer o que a gente desejar. Nós podemos escrever e reescrever a nossa própria história de vida. Quantas vezes uma folha em branco, você que é jornalista, já deve ter se deparado com essa situação. Uma folha em branco é um desafio. É. Que eu vou... Quando você for escrever seu livro, a primeira palavra, né? Foi emocionante. Eu consegui colocar uma ideia completa. Sim. Eu não sei se é o Carlos Drummond, se é o Manuel Bandeira, mas um desses poetas certa vez disse que uma folha em branco nos desafia. É um desafio estético. Boa. Uma folha em branco, uma tela em branco, uma pauta em branco, um muro em branco, nos convida, como é que eu vou preencher esse espaço em branco? E aí, a campanha convida todo mundo a assumir a sua própria história de vida, assumir a sua própria caneta e escrever a sua história de maneira mais coerente, de maneira mais sensível, que faça mais sentido para si, que seja mais pertinente com seus próprios significados, valores. Por isso, janeiro branco, o primeiro mês, e uma folha em branco te convidando a escrever a sua própria história de vida. Adorei, Léo. Uma folha em branco nos desafia. Um novo ano nos desafia. Eu vou dar um passo atrás, inclusive. Um dia nos desafia. Toda vez que a gente desperta, acorda, você tem um tempo à sua frente para preencher. Perfeito. Você acordou e fala, bom, e agora? O que eu vou fazer com o meu dia, com a minha semana, com o meu mês? Só que o Réveillon traz um ano novo. O que eu vou fazer com o meu ano? O Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema dizendo que quem fatiou o ano em 12 parcelas inventou a máquina da esperança. Quem fatiou o ano inventou uma máquina de esperança, porque essa virada sempre diz o que pra gente? Dá. Tem jeito sim. Dá para pegar e fazer. Agora você tem um ano pela frente. Se organiza. Olha para dentro. Conheça a si mesmo. Invista em autonomia, autoconhecimento, autodeterminação e autoiluminação. Você tem tempo para fazer isso. É sempre possível. O Chico Xavier, que é um líder espiritual, dizia, olha, não dá para voltar atrás e refazer o passado. O Chico falava isso. Não dá para voltar atrás e refazer o passado. Mas todo mundo, a partir de agora, pode começar um novo futuro. Isso. Então dá tempo. Janeiro Branco te convida a essas reflexões também. Perfeito. Se a gente tivesse que encerrar a live agora, eu acho que, olha, mais de 180 pessoas já captaram que ou a gente para e faz a nossa parte e para de ficar naquela ilusão de só colocar roupa branca, né, e falar, eu vou parar de fumar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou você continua, então, com essa roupa branca, só para lembrar, né, do que você se comprometeu. E realmente, como você diz, Léo, pegar a caneta, né, para escrever a nossa história. Léo, antes de continuar, eu estou incomodada aqui com uma coisa. A minha tela está muito escura. A sua também está escura? Eu acho que a sua imagem está bastante clara. Eu estou sentindo. Eu estou vendo tranquilamente. Eu percebo que eu tenho menos iluminação que você, mas isso é estrutural. Mas eu não sei se é meu iPhone, que já caiu milhares de vezes no chão, mas agora ele começou a escurecer. Bom, o que importa... Mas eu acho que está tranquilo. O pessoal se pode dizer para mim. Ouvindo, ó, pronto, tá ótimo. A Ju canalizando energias, ó, primeiro que a Suelen tá falando assim, ó, mandando beijos para esse gênio da psicoeducação. Sim. Antes de continuar, Léo, sobre como você realmente, em 2014, falou, pera lá que eu vou fazer um negócio aqui para toda a sociedade, né? A Ju Canalizando Energias, ela traz uma questão muito importante, que eu acordo todos os dias dizendo, empresas, eu sou amiga de vocês. A gente pode prevenir,
né? Vocês já têm milhares de informações dentro das empresas que podem ser extremamente valiosas, né? Por que falar de Janeiro Branco dentro das empresas? O que as instituições ganham e o que os indivíduos ganham? Isa, dentro de empresas, dentro de escolas, dentro de igrejas, dentro das mídias, isso já acontece. Qualquer pessoa que digitar Janeiro Branco aí no Google vai ver a quantidade de entrevistas que psicólogos e psicólogas já deram em outros janeiros para toda a mídia brasileira falando sobre essa campanha. Uma campanha que nasceu aqui no Brasil. Eu estou vendo que algumas pessoas estão falando assim, oh, que legal, não conhecia. É uma campanha que nasceu em Uberlândia, Triângulo Mineiro, onde eu estou agora. Todo mundo deve estar percebendo meu... que você é mineiro, viu, Léo? Hã? Nem deu para perceber que você é Então, mineiro. o pessoal deve estar percebendo o meu sotaque. Eu sou de Uberlândia, interior de Minas, o Triângulo Mineiro, onde nasceu a campanha em janeiro de 2014. Quando nós fomos para as ruas pegar as pessoas em fila de casa lotérica, sala de espera de hospital, nas praças, em qualquer lugar, na rodoviária, no aeroporto, onde tinha gente, a gente parava e falava assim, a pessoa estava na fila da casa lotérica, a gente falava assim, oi, tudo bem? Nós estamos em janeiro, é o Janeiro Branco, nós somos psicólogos, psicólogas, e a gente quer aproveitar e perguntar para a senhora provavelmente cuida do seu aspecto físico, toma cuidado com as questões físicas, se alimenta bem, se hidrata bem, dorme. Mas e as questões emocionais? A senhora cuida das suas emoções, cuida das emoções dos seus filhos? As pessoas falam assim, nossa, nunca parei para pensar em questões emocionais, sentimentais, nunca parei para pensar que isso podia ser objeto de cuidado. Então a gente foi para as ruas e a campanha foi ganhando a cidade, foi ganhando Minas, ganhou o Brasil. Hoje é lei municipal em centenas de municípios brasileiros, lei estadual, dedicando oficialmente janeiro à saúde mental. Ok. E aí, o que a gente percebeu? Que as pessoas ouvindo falar sobre saúde emocional, sobre saúde mental, se as vidas delas tinham ou não tinham sentido, elas desabafavam, elas contavam histórias, elas falavam sobre as questões emocionais delas, dos filhos, do marido, etc. E contavam pra gente que toda vez que faziam isso, isso qualificava o espaço, qualificava o ambiente, tornava o ambiente mais saudável. Falar sobre emoções, sentimentos. Nós, seres humanos, somos seres da comunicação, Isa. A gente precisa falar sobre o que está na cabeça e no coração para limpar a barra, para tirar esse peso, né? Para processar essas informações de maneira mais saudável. E quando isso acontece dentro das empresas, quando dentro de empresas, por exemplo, que são espaços laborais, espaços da produção, as pessoas podem olhar também, cuidar das emoções e dos sentimentos, as pessoas ficam mais fortes, mais saudáveis, ficam mais felizes, ficam mais leves, e aí elas conseguem se dedicar aos processos profissionais com maior concentração, com maior dedicação. Porque imagina trabalhar, Isa, com 1000 problemas emocionais na cabeça e no coração. Imagina ter que prestar atenção nos processos da empresa, nos processos laborais, com 1000 problemas emocionais, 1000 problemas mentais, 1000 angústias, dores, né, sentimentos pesados, roubando a nossa atenção. Muitos dos acidentes no trabalho acontecem por causa disso. Não é porque a pessoa é irresponsável ou relaxada, não. Porque a atenção dela estava tomada por alguma angústia, alguma outra questão que ela não tinha onde expor. Agora, se dentro do ambiente de trabalho tiver um espaço para se desabafar, para falar, para ser acolhido, para ser valorizado na sua porção sentimental humana, essa pessoa vai para o trabalho mais entregue, mais animada, mais comprometida e com melhores condições de se dedicar ao processo produtivo. E não existe mais dúvida. Inclusive esse livro aqui, ó, tô com um livro aqui, ó. Esse livro que é um best-seller, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala que pessoas que estão mais leves, estão bem consigo mesmas, pessoas que se encontram vivendo o momento da felicidade, elas são mais produtivas, são mais responsáveis, são mais atentas ao que estão fazendo. E isso, consequentemente, ajuda, repercute na própria produção da empresa. Né? É uma troca, né? Você tem colaboradores que se sentem mais saudáveis, obviamente, eles vão fazer com que a empresa seja mais saudável também. Sim, absolutamente. Teve um rapaz aqui que escreveu, infelizmente eu não consegui. Aqui, pronto. Marcos, eu ia já falar agora do seu comentário. Janeiro Branco é um reset seguido de um F5. Marcos, podemos usar isso aqui? Me fala seu nome inteiro para dar a fonte. Né? Janeiro Branco é um reset seguido de um F5. Perfeito. Exatamente. Agora, talvez alguém fale assim, como assim?
Reset seguido de F5. É porque é parar e olhar para dentro para atualizar as suas próprias impressões sobre você mesmo, seu conhecimento sobre si mesmo. Isa, Sim. todo mundo já passou pela situação de ter que parar, resetar a vida e falar, peraí, e agora? Não quero mais isso, eu quero aquilo, quero mudar o rumo da minha vida. Ô, Léo, você sabe que no meu livro, uma das partes que mais me dão feedbacks é sobre atualização de identidade. Porque se você fizer querer, né, realizar uma agenda de hoje com as suas características, sentimentos e confusões do passado, você vive uma ilusão. Porque você vai viver em frustração, não é? Marcos Paulo, pode usar à vontade. Muito obrigada, querido. Por isso que Valeu, live. Marcos. Às vezes eu fico na dúvida, tira ou não tira os comentários, mas vem, olha, que presente que nós ganhamos, viu, Marcos? Muito obrigada. Léo, então, atualização de identidade, na minha opinião, ela é fundamental, especialmente em janeiro, seguido, então, com a ideia do Janeiro Branco. Como é que vai ser diferente seu ano? Você vai esperar que alguém faça diferente? Que o governo mude? Então, eu até queria saber, né, tirando a vacina contra o Covid, o que mais você gostaria em janeiro? Uma coisa só. Foca numa coisa só. Né? Porque, de novo, né, Léo, é uma ilusão. Eu acho que, quero saber a sua opinião. Na ilusão de querer fazer muita coisa, a gente não faz nada. E aí aumenta a angústia, a confusão. E se a gente não para se reconhecer, vivemos em ilusão. Faz sentido? Faz muito sentido, Isa. Sócrates já dizia há milênios atrás, conhece-te a ti mesmo. Invista em autoconhecimento. Sabe por quê, Isa? Eu vou trazer um pouco da sociologia que a gente vive em sociedade. O ser humano é uma entidade bio, psico, sócio, eco, espiritual. Nós somos multidimensionais. Nós temos uma porção biológica que a gente tem que cuidar, psicológica, a gente está falando sobre emoções e sentimentos, ecológica, nós somos seres integrados a um sistema ecológico, né, a outros animais, a outras, enfim, outras entidades vivas, né, naturais, vegetais, minerais, etc. Nós somos seres sociais, a gente tem que olhar para a qualidade das relações sociais, e nós somos seres espirituais que precisamos ter um sentido existencial, um propósito que transcenda a nós mesmos. E aí o Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Acontece que, veja bem, Isa, vamos passando isso, você vai me dizendo se faz sentido ou não. Você acha que na nossa sociedade existem muitos imperativos? Por exemplo, a pessoa tem que ser magra, a pessoa tem que ter a pele assim, a pessoa tem que ter o cabelo desse jeito, a pessoa tem que ter a cintura de um determinado perfil, a pessoa tem que... Não são imperativos? Sim. São imperativos, são determinações. A pessoa tem que ter determinado carro. De tanto em tanto tempo, a pessoa tem que trocar esse celular. A pessoa tem que, até determinada idade, acumular 1 milhão de reais ou 1 milhão de dólares. A pessoa tem que... São tantos imperativos, são tantas determinações. A pessoa tem que encher a casa, tem que ter o micro-ondas do ano, a máquina do ano, tem que ter... São tantas ditaduras. São tantas ditaduras, tantos imperativos sobre as nossas cabeças, que as pessoas vão ficando soterradas. Soterradas. Porque, e não é só no sentido do material, não. Existem outros imperativos e outras ditaduras em relação, por exemplo, a pessoa tem que ter determinada religião, a pessoa tem que professar a sua fé desse jeito, assim não pode porque é pecado. A pessoa tem que namorar desse jeito, porque se fizer isso é errado, é feio, é pecado, é sujo, não sei o quê. A pessoa tem que ter vida sexual assim, porque se for desse jeito não pode. São tantas gaiolas, tantas regras, tantas imposições, tantas cobranças, é tanta pressão social de todos os tipos, religiosas, sexuais, profissionais, políticas, culturais, econômicas, é tanta coisa que às vezes eu me pergunto como é que a gente dá conta. Graças a Deus, o coração é uma função involuntária, respirar é involuntário, porque se fosse tudo voluntário, a gente não dava conta. Então são muitas flechadas, muitas pedradas, muitas pancadas que a gente recebe o tempo inteiro. E aí, nesse sentido, Isa, o indivíduo, o ser humano, às vezes se perde. Ele se perde. Porque ele vai virando um baralho nas mãos dessas regras, nas mãos dessas instituições, nas mãos dessas determinações. Ele se perde. E aí, por isso que é importante a gente falar assim, peraí, o nome do seu livro é Dá um Tempo. Dá um tempo.
Dá um tempo. Tem um post, tem uma imagem do Janeiro Branco que a gente trabalhou com a seguinte ideia: saber parar também é saúde mental. Opa! Dá um tempo é a mesma coisa. Saber parar também é saúde mental. É o que o Marco falou, reset. Saber dar uma parada e falar assim, peraí, no meio desse tiroteio de pressões, de cobranças, né, de imperativos e ditaduras culturais, quem sou eu? Peraí. Sim. Por isso que a meditação é legal. Por isso que caminhar, por isso que mergulhar numa cachoeira, por isso que puxar a respiração é legal, porque aí eu preciso entender quem sou eu no meio desse tiroteio de coisas de fora para dentro. Eu preciso saber quem sou eu. E aí, Isa, quando a gente descobre quem é a gente mesmo, o Sócrates e a turma da filosofia antiga dizia: conhece-te a ti mesmo e transforma-te em quem tu és. Torna-te quem tu és. Porque não adianta a gente ser joguete das forças externas. Nós temos que investir em autonomia. Autonomia. Autodeterminação. Autoiluminação. E aí eu vou escrever a minha própria história de vida de forma mais coerente e mais saudável. Autocura. Ô, Léo, nossa, você vai falando, meu cérebro vai e volta assim. Muita coisa importante, né? Você está dizendo. Eu já esqueci o que eu ia perguntar, mas vai vir aqui uma outra pergunta. O viver um dia de cada vez. Essa questão das emoções. Já sabemos, não fomos estimulados a falar das nossas emoções, mas já temos informações suficientes que somos contratados por nossas habilidades técnicas, mas muitos são demitidos pelos seus comportamentos. E muitos não sabem lidar. Não sabem. Por quê? Porque o simples, Léo, ofende. O simples, ele é incômodo. Como assim? Simples assim? Então, quer dizer que se eu parar em janeiro e me dar alguns minutos, isso vai mudar a minha vida? Vai. Se você acha que não, é aí que você precisa pensar no assunto. De verdade. Não, se você quiser fugir do autoconhecimento, por favor, então, não vá para a automedicação. Prefiro o autoconhecimento. Né, Léo? E aí, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua história. Lá em 2013, por que você pegou e falou, pera lá que nós vamos criar então agora um mês para falar sobre saúde mental de uma maneira leve, como deve ser. Lembrando que você tem daqui, das sobrancelhas para cima, um órgão que precisa de amor, de acolhimento. Não adianta ignorar o que você sente. Né? Dores e emoções são mensageiras para te trazer para o equilíbrio, porque desequilibrado, de alguma maneira, você está para ter aquilo. Faz sentido, Léo? Faz muito sentido. E quando você me pergunta, Isa, por que eu criei a campanha lá na virada de 2013 para 2014, era novembro de 2013, quando eu pensei, gente, nossa, como bom mineiro, eu falei, uai. Tem campanha para tudo. Uai, tem campanha para tudo, senhor. Tem campanha para tudo. Para tudo quanto é tipo de doença, mas não tem para ajudar o ser humano a pensar sobre a sua saúde mental, emocional, a questionar se sua vida tem ou não tem sentido. E eu tinha acabado de ler esse livro aqui, Isa. Em Busca de Sentido. Chama Em Busca de Sentido. De um psiquiatra vienense que ficou preso no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl. Um psiquiatra vienense que ficou preso no campo de concentração. E ele fala que é preciso que as pessoas tenham sentido em suas vidas. A gente não pode viver mais no piloto automático só, como robozinhos, e respondendo a estímulos externos como se a gente fosse um corpo inerte que só responde à provocação externa e não tem autoconhecimento, autocontrole, autodeterminação, autocuidado. Nós precisamos ter sentido nas nossas vidas. E era novembro de 2013, eu falei, gente, a gente precisa de uma campanha para ajudar as pessoas a entenderem que é importante cuidar da saúde emocional. Eu vou te dar um exemplo muito simples, que mostra a importância da campanha Janeiro Branco, quando a gente usa esses espaços, Isa, de discussão, de veiculação de ideias, quando a gente vai para a rádio, para a televisão da entrevista em janeiro, falar, porque campanha é para isso, para abrir a boca, né? Saúde mental virou pauta no Brasil depois da campanha Janeiro Branco, que começou a chamar a atenção para essa discussão
Digita no Google Janeiro Branco, você vai ver milhares de entrevistas. E aí, eu sempre dou um exemplo que ajuda as pessoas a entenderem. Uma vez eu era psicólogo de consultório. Eu atendi, Isa, uma pessoa que tinha por volta de 20 anos, e essa pessoa de 20 anos se sentia muito insegura, autoestima baixíssima, muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas dores. Essa pessoa já tinha se envolvido com uma série de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, uma pessoa muito machucada. Aí eu falei, olha, eu preciso conversar com sua mãe também. Por favor, na próxima sessão, peça para sua mãe vir. Aí eu conversei com a mãe da pessoa. E a mãe da pessoa falou assim para mim, doutor, quando o seu paciente nasceu, né, quando ela era criança, bebê, eu trabalhava muito. Eu ficava o dia inteiro trabalhando, ela ficava sozinha em casa. Aí eu chegava na hora do almoço, no intervalo do trabalho, ela estava no berço. Eu pensava assim, eu não vou lá pegar no colo, porque se eu pegar no colo, ela vai desenvolver apego a mim. E aí eu tenho que ir embora trabalhar, ela vai ficar sofrendo, vai ficar chorando. Então é melhor eu não pegar. Essa mãe, na sua ingenuidade, e no seu amor pela criança, achava que o melhor a fazer era não pegar no colo, porque tinha que ir embora trabalhar e a pessoa ia ficar sofrendo. Então eu vou deixar lá no berço. O que aconteceu? Essa criança cresceu sem colo, sem apego, sem afeto, sem cheiro, sem abraço. E essa mãe achando que estava fazendo melhor. Por quê? Ingenuidade. Só que eu falo de uma outra maneira. Além de ingenuidade, Isa, existe um profundo analfabetismo emocional na nossa sociedade. Analfabetismo emocional. Existe um profundo analfabetismo. As pessoas não têm noções básicas, elementares, sobre questões da nossa psicologia, da nossa psicodinâmica. As pessoas não sabem que afeto, que diálogo, que beijo, que contato, que tato, que presença, tudo isso é investimento em saúde mental. As pessoas, empresários não sabem que os funcionários são entidades psicológicas que sofrem e, portanto, precisam desabafar, chorar, ter com quem contar na empresa. Sim. Líderes religiosos desprezam o fato de que as pessoas sofrem com questões da ordem sexual. Isso não tem nada a ver com aspectos de mais ou menos religião. A sexualidade é uma parte integrante da condição humana e a sexualidade precisa ser saudavelmente discutida dentro de células religiosas também. Então, o analfabetismo emocional tem cobrado um preço muito alto da humanidade. E é por isso que eu criei a campanha, para a gente ir para as ruas, para as mídias, para as televisões, para todos os espaços, falar sobre isso. Falar que quem cuida da mente, cuida da vida. Falar que a gente precisa de uma cultura da saúde mental permeando todas as relações humanas, em todos os sentidos, todas as dimensões, todos os níveis. Dizer que quando a gente não cuida da mente, a mente acaba com a gente. Repete. Esse é um dos slogans da campanha, tem até uma camiseta. Olha... Ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. Adorei. Fica invertida a imagem, não fica? Sim, mas... Fica invertida, mas deu para ler. Frase, por favor. Olha, ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. Léo, precisamos usar essa camiseta, gente. Cadê a minha? Nós vamos mandar uma para você. Aqui é o símbolo da campanha. Fantástico. É um rostinho. É um rostinho sorrindo levemente, ó. Sim. Então, isso aqui é um dos slogans da campanha. Ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. Entendeu? Perfeito. Vem para a saúde mental. É uma campanha 100% focada no convite. Vem para a saúde mental. Começa a considerar a saúde mental como uma dimensão fundamental na sua vida. E na vida das pessoas que você ama. Na vida das pessoas com as quais você trabalha. Perfeito. Léo, vou trazer aqui uma provocação. Tá? Traz a provocação. Recomendo aqui, quem quiser fazer uma pergunta, tá? Fique à vontade. Marli, a live vai ficar salva? Sim, ficará gravada. No meu Instagram, no Instagram do Léo, se ele quiser, na minha rede no YouTube, Isabela Camargo Real. E as palavras são sementes, gente. Se vocês, se o que estamos falando está fazendo sentido para vocês, nos ajude a semear. A mensagem do Janeiro Branco é para todos que têm mente e querem viver e não sobreviver. A gente tem uma diferença aí bem grande. Bom,
Vamos lá, muitas perguntas aqui. Eu vou trazer a Ju, que ela está desde o início. Ela está dizendo que ela pediu demissão no dia 30/12, em meio à síndrome, não sei qual síndrome, Ju, é de burnout que você está dizendo, para viver um janeiro por minha conta. Aí a mensagem corta, mas a mensagem completa é o seguinte: já que a empresa não o fez. Então vamos lá. Léo, na prática, a gente sabe que precisamos de muita coragem para abrir mão de uma situação que, por mais que esteja ruim, ela existe. Só que aí eu trago aqui um ponto, e aí é onde eu passo para você. Muitas pessoas acabam adoecendo, e eu falo isso porque eu entrevistei 4.000, porque tem medo de dizer não para mais trabalho. Como eu tive muito medo de dizer não para mais trabalho. Só que isso também não é garantia de estabilidade. Eu não fui demitida? Ah, meu Deus, então é verdade, né? Porque muitas pessoas me dizem que têm medo de dizer não para mais trabalho e que podem ser demitidas. Então, mas se você não souber colocar limites, se você não souber reconhecer as suas dores e o que o seu corpo está dizendo, você pode ser dispensado da mesma maneira. Então, tem que escolher de qual estatística vamos fazer parte. Né, Léo? Então, saúde mental está dentro de um contexto que nós não vemos. Nós não vemos as emoções tirando isso e choro. Né? Precisa de uma lupa muito apurada para você realmente reconhecer aquilo que a gente esconde debaixo da maquiagem, remédios, não é? Então, Léo, para quem está ainda na dúvida de como começar janeiro com autonomia e não deixe a vida me levar, começa por onde? Papel, Isa, veja bem, o Janeiro Branco é um convite para que as pessoas parem e olhem para dentro de si mesmas, buscando autoconhecimento, autocompreensão, autoaceitação, autoestima. E isso vai resultar em autonomia, autodeterminação e autoiluminação. Autoiluminação é um negócio muito legal. Todos nós temos sombras também dentro da gente, medos, fragilidades, né? E às vezes até coisas mais difíceis e dolorosas, como, por exemplo, perversidades, que também seres humanos podem carregar. E é importante a gente ensinar as pessoas que quando elas olham para as suas fragilidades, elas estão começando o caminho do fortalecimento, porque é o reconhecimento do problema. Tem um pensamento, um grande estudioso, né, o Carl Gustav Jung, que é um dos pais, né, deste universo da saúde mental, ele dizia que o caminho da iluminação, primeiramente, é encarar as próprias sombras. Quem olha para as próprias sombras já começa a se iluminar, porque está reconhecendo as fragilidades. Então, sem ser de maneira leviana e simplista, a gente tem que aprender também a questionar os nossos medos, porque muitos dos nossos medos são artificialmente instalados em nós por sistemas ideológicos e sistemas de controle, sistemas de poder, né, que querem que nós sejamos realmente escravos, submissos, robozinhos submetidos a ordens. Mas muitos dos nossos medos estão sobrepostos, sobrevalorizados. E muitas das vezes, aquela expressão que a gente corre do barulho da folha, muitas das vezes o nosso medo é menor do que realmente a gente pensa. Só que a gente não para avaliá-lo, a gente não para questioná-lo, não para fazer uma análise sensata, né, da realidade. Então, por isso que eu falo, não tem fórmula mágica. O caminho, o processo se dá enfrentando, mergulhando dentro de si, olhando para dentro, falando: o que é que eu tenho dentro de mim? O que é medo de verdade? O que é medo irreal? O que é medo original? O que é medo plantado, né, por outros de fora para dentro? Perfeito. Como é que eu vou trilhar esse caminho? E aí, eu quero aproveitar para dizer que já existem estudos, existem conhecimentos. Quando eu, por exemplo, apresento esse livro aqui, Isa, que é você me dá licença de apresentar esse livro, esse cara é um pesquisador de Harvard. Ele é um cientista de uma das maiores faculdades do mundo, Harvard. Nós estamos falando de uma das 10 mais importantes faculdades do mundo, se não uma das 5 ou uma das 3, Harvard. Então é pesquisa bruta, pesquisa validada. Ciência, não é achismo. E ele escreveu esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele apresenta, por exemplo, 7 estratégias, 7 caminhos para as pessoas seguirem
ao longo de um tempo, não é fórmula mágica. Tem muita palestra de fórmula mágica, tem muita venda de ilusão, né, que não se sustenta. Né? Tem palestras ou livros que não se sustentam, e ele trilha um caminho como você retomar o controle sobre si, o controle da sua vida, e desenvolver as condições para poder ser naturalmente feliz. Por isso chama o jeito Harvard de ser feliz. E aí, eu vou aqui resumir em 30 segundos os 7 caminhos que ele coloca. Ótimo. Por que eu vou resumir? Porque você me perguntou como fazer, e eu não posso ser leviano de dizer, olha, só mergulhe em autoconhecimento. Isso é muito superficial e muito abstrato para as pessoas. Sim. E depois, principalmente, que eu li esse livro, eu falei, não, existem estratégias concretas. Por exemplo, entender que a paz de espírito e a felicidade, elas se transformam em potenciais. Paz de espírito e felicidade de verdade viram chaves. Quem está em paz de espírito e quem se sente feliz acaba fazendo da sua própria vida um trampolim para outras conquistas e outras realizações. É a primeira estratégia que ele coloca. A paz de espírito e a felicidade genuína te empoderam, te fortalecem. Você acaba tendo uma chave nas suas mãos para abrir outras portas. Então as pessoas falam assim, nossa, eu tenho medo de cuidar de mim e perder o emprego. Quanto mais você cuidar de você, mais você vai ter chaves em mãos para abrir outras portas. E não depender só daquela porta que você está agarrado como se fosse a última boia de salvação. Perfeito. Depois que a Isa começou a se cuidar, né, mergulhou nesse universo de autocuidado, olha só o que essa mulher virou e virou uma porta-voz, uma porta-bandeira da causa da saúde mental no Brasil. Sim. Olha o Instagram dela, olha a quantidade de serviços, olha a quantidade de portas que se abriram, olha a quantidade de palestras, de contratos, de convites, enfim, olha a quantidade de relacionamentos que se multiplicaram na vida dela quando ela enxergou que a paz de espírito, mais do que paz de espírito, é um trampolim para a própria vida. Sim. É uma plataforma de projeção. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que entender que quanto mais atitude temos, mais poder temos em mãos também. Perfeito. O medo rouba a nossa atitude, Isa. O medo rouba a coragem de tomar atitudes. Sim. E atitude de olhar para si, atitude de olhar para a sua própria vida, de questionar se sua vida está tendo sentido ou não, atitude te empodera em outros aspectos. Atitude é também trampolim. Então ele fala em buscar a felicidade, primeiramente, por exemplo, por meio da tomada de atitude. Quanto mais atitude temos em relação às nossas próprias vidas, mais nós nos projetamos, mais fortalecemos os nossos poderes para outras realizações. Ele fala também em a gente não querer abraçar o mundo. Se eu vou retomar minha vida, Isa, se eu vou entrar num novo ano e começar um projeto, ele fala que a gente tem que começar passo a passo. Antes de você pular para um pedido de demissão, por exemplo, antes de você romper com uma situação que está te angustiando e adoecendo, paralelamente, seja autor da sua vida, vai criando uma história alternativa, vai criando um projeto alternativo, vai suportando aqui, mas vai criando alternativa de cá. Porque nós somos seres racionais, a gente pode entender, peraí, eu vou dar esse passo, depois esse passo, começa a planejar com antecedência onde que você quer estar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não precisa mergulhar irresponsável, inconsequentemente. É possível planejar. Sim. Não é, Isa? Fazendo outra coisa que ele indica nesse livro é busque oportunidades na própria adversidade. Mas não porque você está passando, não apesar da adversidade, mas justamente por causa dela. Porque, vou usar uma frase aqui que ajuda as pessoas a entenderem. Tem coisa que a gente enxerga e aprende só no chão. E que a copa da árvore, que o topo do prédio, que o alto, né, do sucesso não nos mostra. Tem coisa que é só no chão que a gente aprende. Perfeito. Então ele fala, busca oportunidades na própria dificuldade, na própria adversidade, mas gradativamente. Então, existem estratégias para a gente ir seguindo, de forma a planejarmos a retomada do controle. Só que é óbvio que aqui eu não consigo resumir um livro. Não. E aí, não dá, nem esse é o objetivo. Mas, Isa, coincidentemente, eu vou aproveitar e peço licença, hoje eu estou lançando o meu curso também sobre esse livro. Sério? Porque eu sou um professor, Isa. Eu sou um professor. Eu fui professor por 22 anos. E eu vi que as pessoas querem respostas e não sabem encontrar. Então eu peguei esse livro e transformei num curso. Perfeito. Entendeu? Quem for no meu Instagram, clica lá no link da bio, vai poder conhecer o meu curso e vai passar sábado, dia 14, comigo à tarde, estudando esse livro. Tá lá no link da minha bio. Corre lá.
Parabéns. Parabéns, Porque eu professor. sou um professor, eu gosto de explicar isso. Claro, claro. Agora, é muito interessante quando a gente explica aquilo que nós sentimos, superamos. E superar também é muito relativo, né? Na verdade, para mim, a superação é aprendeu, seguiu, não significa que você também não vá viver outras consequências daquilo. Ou seja, os desafios para mim hoje, professor, ele vem com outro nome. Oportunidade. Na adversidade. É o quarto princípio do livro. Na hora dói, vixe Maria, dói muito, chora, sangra, mas depois a gente sobrevive. Ô, Léo, já tô ficando com gostinho de quero mais aqui da nossa Eu vou te conversa. dar uma tarefa, Isa. Ah, Se você tiver tempo ao terminar hoje, aqui, ao desligar a live, acabar tudo, encerrar a sua segunda, hoje é terça ou segunda? Terça, né? é terça. Segunda. Ao encerrar a Terça. sua terça-feira, eu te sugiro, e sugiro a todo mundo que está conosco, que quem tiver Netflix, quem for assinante de Netflix, Sim. assista hoje à noite um documentário de 8 capítulos curtos chamado Loser. Aquela expressão em inglês que significa o quê? Loser. Perdedor. Perdedor. Já ouviu falar dessa série? Desse 8 Não, capítulos rápidos? Assista, Isa. Você vai falar nó, ou como um bom mineiro, nu, 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 é. como um bom mineiro. Assista Loser. O que a série mostra? Que na derrota, no fracasso, a gente vive na cultura do sucesso. Sucesso a qualquer custo. Sucesso a qualquer custo. Mas naquilo que a gente chama de fracasso, nós temos uma escola. Nós temos uma oportunidade. Tem coisa que só o chão mostra, que a copa da árvore não mostra. Quem tiver conosco aqui tem uma tarefa agora que eu e a Isa estamos passando. Vá assistir Loser para ver como a nossa cultura envenenou o olhar sobre a questão do sucesso, distorcendo o que é sucesso e nos roubando a oportunidade de aprender com o segundo lugar, de aprender com o terceiro lugar, de aprender com o terceiro lugar ou segundo lugar no pódio, de aprender com o chamado fracasso ou a chamada queda. Tem coisas que só a queda ensinam. Perfeito. E isso revigora o nosso olhar sobre a vida. É o quarto princípio do livro, mas a série Loser já mostra de cara o que a gente pode aprender. Tá no Netflix, aprende. Isso é muito forte. O fracasso é uma escola. E nós vivemos, então, é como se envenenassem a visão do sucesso. Né? Que para você ser isso, aquilo, enfim. Uau, muito obrigada por todas as informações que você deu e agora ainda essa dica. Eu vou colocar aqui algumas perguntas, aí a gente tenta responder. O Marcos pergunta, né, Léo, a mente não mente? Mente. Mente. E é legal, é quase um poema, né? A mente não mente. A mente mente. Sabe por quê? Porque a mente, muitas das vezes, Marcos, em função do fato de não existir uma cultura da saúde mental, em função do analfabetismo emocional e em função das distorções ideológicas que enfiaram na nossa cabeça, pensa viver numa sociedade que diz que só o sucesso vale a pena, que só o sucesso justifica uma vida, que só o sucesso honra a existência. Pensa viver numa sociedade que diz que o sucesso tem que ser alcançado a qualquer custo. Pensa viver numa sociedade que diz que chorar é fraqueza, que diz que homem não pode demonstrar sentimentos, que diz que mulher não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha o tanto de coisa, de lixo mental que vai sendo depositado. É óbvio que a mente vai reproduzir lixo, vai espelhar e refletir lixo e vai muitas das vezes nos enganar, nos encaminhar para erradas, para furos e para furadas, né? Então, a mente mente, principalmente porque a gente vive numa sociedade que entulhou nossas mentes de distorções e ideologias erradas. Perfeito. Por isso que é preciso autoconhecimento para descobrir o que tem dentro de verdade de você e não o que os outros plantaram dentro de você. Ô, Léo, te ouvindo, eu pensei, a mente mente, especialmente se a gente não tiver um janeiro branco, se a gente não organizar a mente. Aí ela vai realmente, né? Só nos colocar situações que parecem corretas, mas que estão nos levando por um caminho de dor. Não estou nem falando agora na história do aprendizado, mas sim da confusão. Isa, a mãe da menina não achava que pegar a menina no colo ia fazer mal para ela? Pois é, exatamente. Exatamente. Então, não é? Muitos homens não sofrem porque não podem desabafar e chorar? Eu falo isso no meu curso, né? Ai, crenças, homem não chora, então infarta.
né? Então, A Marli está aparentemente. perguntando o nome da série. Marli é Loser. Loser, Netflix. Loser. Netflix. Netflix. É E para aí eu vou assistir abrir hoje. a última pergunta. Parará, que aí a gente já vai passar. Aqui, ó. Tem material da campanha para trabalhar com crianças, professor? O site do Janeiro Branco está em construção. Nós temos um site. Nós temos o Instagram da campanha, @Janeiro Branco, tá no Instagram. E tem o site janeirobranco.com.br, mas está em construção. Assim que ficar pronto, eu acho que daqui 2 semanas, antes de janeiro, né? Antes de janeiro, nós vamos ter um link para download. Vai ter download para materiais, né? Para orientações. Então, espera o site ficar pronto, vai ter tudo lá para ajudar as pessoas. E tudo gratuitamente, solidariamente. Igual a Isa está aqui abraçando voluntariamente a campanha. E a gente pede a ajuda de todo mundo para espalhar a campanha. Você, cidadão, você, cidadã que está nos ouvindo, você pode ser uma fonte irradiadora de saúde mental na sua família, na sua igreja, na sua empresa. Não precisa ficar esperando ninguém. Chame as pessoas para conversar sobre saúde mental. Ah, Léo, não sei como é que começa. Começa perguntando assim, e aí, como é que está a vida? Como é que você está se sentindo dentro da vida? Vamos acostumar a pensar sobre os nossos sentimentos. Isso já é começar a fazer Janeiro Branco. Vitória está dizendo que conteúdo incrível, muita gratidão a vocês por esse conteúdo. Vitória, tem uma frase de um livro que eu amo muito, que é Caibalion. É um conhecimento de 6.000 anos e que diz que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Imagina, faltando 7 minutos para as 9, todo mundo já cansado, o seu tempo é muito valioso e eu fico emocionada quando eu vejo aqui de 1 a 1.000 pessoas acompanhando e nos ouvindo, Léo. Então, meu profundo agradecimento a todos vocês. Eu e o Léo só estamos aqui para compartilhar algo que, de uma certa forma, todos nós vivemos. E todos nós podemos recomeçar. Janeiro é um excelente mês para a gente escrever um ano novo. Léo, então, suas últimas palavras. Perguntaram aqui nas caixinhas também se a camiseta está à venda. Como é que pode, né, então, compartilhar? Gente, primeiro começa, já passo para você, Léo, perdão. Segue o Léo Tranquilo. Abraão. Eu escrevi certo seu nome aqui, Léo? Escreveu, Isa, obrigado. Ah, Abraão com H. segue o Leonardo Abraão. Janeiro Branco. Compartilhe. Né? Não compartilha só aquelas coisinhas de gatinho e cachorrinho, não, eu adoro, tá? Mas só lembre quem você ama que é possível recomeçar. É possível começar um ano com saúde mental, não é, Léo? Sim. Você falou, Léo, suas últimas palavras. Isa, tem uma palavra. Bom, professor, né? Eu fui professor, sou professor, estou com um curso no ar. É sempre vontade de ensinar as pessoas o que eu aprendi e a vida me ensinou. Um dos sérios problemas da nossa atual existência se chama fetiche. Fetiche. A fetichização. Nós estamos exagerando em muitas coisas. Por exemplo, a fetichização do sucesso. A fetichização da beleza. A fetichização da magreza. Tá entendendo? A fetichização da bebida alcoólica. A fetichização da cirurgia, não sei o quê. Então a gente está exagerando. Nós estamos descolando a realidade e esquecendo que nós temos que viver numa base de bom senso, de sensatez, de harmonia, de equilíbrio. O Aristóteles dizia, o caminho do meio é o caminho da saúde. Nós não podemos pecar pelo excesso de falta, igual a mãe não pegava a menina cresceu numa falta muito grande de colo, mas também não podemos pecar pelo excesso de excesso, fetichizando tudo, achando que o sucesso é tudo, que beleza é tudo, que magreza é tudo, que cabelo liso é tudo, que bebida alcoólica é tudo. Então a gente fetichiza e estamos desequilibrando as nossas vidas e as relações humanas. Então eu falo o seguinte para as pessoas, desfetichizem, olha que palavra, né? Desfetichizem, busquem a harmonia, o equilíbrio, o bom senso, busquem a autenticidade, a verdade. Tentem filtrar o que é nosso, o que é ideologia imposta de fora para dentro por instituições de poder, por núcleos de poder, por grupos de poder que têm interesse em nos colocar como fiéis servidores, fiéis robozinhos, fiéis submissos a propósitos que não são nossos. Lembra do Sócrates falando, conhece-te a ti mesmo, e de outros filósofos falando, conhece-te a ti mesmo, e depois transforma-te em quem tu és.
Seja você verdadeiramente. E não um baralho nas mãos dos grupos que querem fazer com que a gente sirva a interesses e objetivos que não são nossos. Busca a paz de espírito. Busca o equilíbrio, a harmonia. Viva mais equilibradamente. Viva com o que você tem. Não se endivide. Tem tanta coisa que a gente pode falar, Isa, para ajudar as pessoas a terem mais paz de espírito. Não dá tempo. Então siga a Isa. Leia o livro dela. Veja o que ela está ensinando sobre saúde mental, porque ela aprendeu. Léo, mais janeiros brancos para menos setembros amarelos. Fala do seu livro. Eu escrevi um livro sobre prevenção do suicídio. Está aqui do meu lado. Esse aqui é o meu livro. É um livro sobre prevenção do suicídio. 260 páginas discutindo o adoecimento emocional, mostrando como é que a gente pode evitar o adoecimento emocional de várias maneiras, para que a gente possa resgatar a alegria, a felicidade, a harmonia, a paz, o equilíbrio, a sensatez nas vidas das pessoas, menos fetiche. Então, o Janeiro Branco é a campanha irmã mais nova da campanha Setembro Amarelo. Mas a gente fala mais Janeiro Branco, mais propósitos nos nossos anos, para que a gente precise menos setembros amarelos, né? Mais sentido nas nossas vidas para menos ocorrências de suicídios, por exemplo. Então, mais Janeiro Branco para menos Setembro Amarelo. Agora, Léo, gostei, quero saber mais. Eu quero mergulhar nisso. Eu nunca tinha ouvido falar ninguém falar dessa forma. Tem o site Janeiro Branco, tem o Instagram Janeiro Branco, tem a Isa, tem o Dr. Augusto Cury, que fala sobre sentido de vida o tempo inteiro também, né? Tem o meu Instagram, tem o meu curso sábado, dia 14. Tem tanta coisa para você investir. É investimento. Vou fazer um paralelo aqui e encerro, Isa. Quando a pessoa pensa, bom, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde física, sem neurose, sem nada, ela fala, não vai ser da noite pro dia, isso exige um investimento. Você precisa de um tempo para pegar um ritmo de vida mais saudável. Cuidar da saúde mental também exige um tempo para você aprender a cuidar da sua mente, né? Aí você tem que tomar essa decisão. Que hoje seja o dia que você tomou essa decisão. Vou cuidar da minha mente como eu cuido de outras coisas também. E da mente da minha família, mente dos meus colaboradores, mente até dos meus vizinhos. No trânsito, cuidar da mente de quem está na minha frente, não caindo na buzina por causa de impaciência. Então vamos cuidar. Todo mundo pode ser um agente de saúde mental na vida de todo mundo. Todo mundo pode ser um agente de saúde mental na vida de todo mundo, especialmente daqueles que a gente ama, mas de todos que cruzam o nosso caminho do bom dia ao boa noite. Léo, você é precioso. Que bom que a vida nos colocou no mesmo caminho agora. Seguiremos juntos, tá? Conte comigo, mas, meu Deus do céu, para tudo, porque nós sentimos no coração, eu fico emocionada quando eu encontro alguém que eu sei que eu poderei seguir junto. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. E sim, para continuar acelerando, a gente precisa desacelerar um pouquinho. É por isso que numa autoestrada tem radar, tem placa para te lembrar da velocidade, né? Que você pode se colocar em risco ou outras pessoas em risco se você ultrapassar a velocidade. Então, Léo, nós vamos nos falar até janeiro, tá? Mas muito obrigada por você ter seguido com a sua intuição e colocado mais uma campanha no nosso calendário. Você é a prova da força do 1, né? Você estava no seu sofá pensando no ano seguinte, estou angustiado, o que eu vou fazer com isso? Uma campanha. Pronto. Uma campanha. Querido, aplausos digitais para você, muita saúde e até breve. Isa, muitíssimo obrigado. Eu só me lembro de Francisco de Assis, que depois virou São Francisco de Assis, lá na Idade Média, dizendo: um único raio de sol é capaz de espantar e afugentar muitas sombras. Que todos nós sejamos raios de sol nas vidas das pessoas. Perfeito. Você está sendo, Isa. Parabéns. Obrigado. Vamos juntos. Obrigada, Léo. Até breve. E para você que está nos acompanhando mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Siga o Léo Leonardo Abraão no Instagram e também Janeiro Branco. Vamos juntos. Até breve. Obrigado, gente.